Cara, e dentro desse roteiro, teve uma hora, a gente estava lá na pirâmide, acho que a gente já pode começar a entrar nos Paranauê. A gente estava na pirâmide e eu fiquei um tempo sozinho lá na pirâmide, né? Na verdade, estava eu e mais três pessoas comigo: meu irmão, o Vitor e a Marcela, que eram duas pessoas que estavam com a gente na viagem. E a gente foi embora todo mundo, ficamos nós quatro lá. O, tinha um guardinha que ficava lá dentro, né? Ele, eles adoram pedir um dinheiro, né? Queria um dinheirinho, mas ele começou a fazer umas graças lá dentro da pirâmide. Começou a fazer uns sons, a vibrar, e a gente começou a sentir um negócio diferente ali. E aí, quando a gente estava ali conversando, a gente descobriu que se você paga uma grana, você pode dormir dentro da pirâmide. Sim. Então, parecia um grupo de italiano que tinha acabado de dormir lá um dia lá, tinha pagado $7.000, sei lá, Por 20 aí. italianos dormiram lá de noite e sei lá o que eles fizeram lá. Mas, cara, até hoje tem ordem que paga valores para ir lá e fazer iniciação lá dentro, não tem? Tem. A mais famosa aqui no Brasil é a Amorque, a Rosa Cruz Amorque. Aham. Ela tem uma programação para o Egito que é fantástica. O programa da Amorque para o Egito ele é imbatível. O problema é o preço. Assim, tipo, você tem que vender sua casa para ir o casal, entendeu? Tipo, é muito caro. Eu fui ver, é muito caro. É muito caro. Mas é assim, é um programa inesquecível. Por que fica caro? Porque eles alugam a pirâmide para poder fazer uma iniciação durante a noite, Uhum. alugam os templos ali para você ir fora do horário de visitação. Então, pensa uma coisa: se você pegou e alugou ali, você está falando aí na faixa de $7.000, né? Mais ou menos isso. Então, você aluga 3 templos mais uma pirâmide aí, já são $28.000. Então, sabe? Então, É muito louco falar isso, né? Que você. é, Eu peguei um Airbnb aqui, a pirâmide de Quéops. Só que quando a gente fala em dólar, então você tem que multiplicar, né? É por O dólar três, deve estar né? uns 5,30, mais o IOF, mais as taxas, então multiplica por 6. Então, $30.000 dá R$ 180.000, né? É isso que eu estou falando, você tem que vender a casa. Né? Cara, que tipo de ritual que pode ser feito, por exemplo, na pirâmide nos dias de hoje? Que você imagina? Olha, A acústica que tem lá, com aquele resto do sarcófago que ficou. então, tem uns rituais que são feitos, que aí, assim, eu citei aqui a MORC, mas tem outras organizações do Brasil que também levam, e do exterior também que levam. Então, alguns rituais que o pessoal faz por exemplo, como a pirâmide ela tem várias câmaras, você pode fazer um ritual de iniciação em que você passa por determinada câmara, e em cada câmara você tem um tipo de revelação, você tem uma prova, como qualquer ritual de iniciação numa ordem convencional. A Uhum. diferença é que você redistribui ele nas pirâmides. Qual que é a parte legal? A parte legal de estar fazendo isso dentro das pirâmides. Qual que é a parte nada a ver? Que a maioria dessas organizações elas projetam a sua visão, o seu conhecimento, sua estrutura ritualística no Antigo Egito. Então, ninguém pega e faz o ritual do jeito que era que o faraó fazia naquela época. E essa que é a questão. Então, assim, a pirâmide virou algo muito além do que ser simplesmente uma tumba. Ela foi feita para ser uma tumba para ressuscitar o faraó. Mas aí, conforme foi passando o tempo, nós temos um relato na Idade Média de rituais sendo feitos lá. É claro que isso, você dizer explicitamente isso, às vezes podia ofender certas visões religiosas, certas fés. Né? Então, ali, os egípcios é um povo majoritariamente muçulmano, apesar de você ter lá uma minoria copta, né, que é cerca de 20% da população, mas 80% é muçulmano. E desses muçulmanos, só tem uma pequena parcela que é sufi, que é mística. O restante dos muçulmanos é muçulmano mais ortodoxo, sunita. Eles não são tão radicais, a maioria do Egito não é tão radical como em outros países, mas predomina essa visão. Então, muitas vezes é preciso, quando você vai fazer um negócio desse, você tem que descrever exatamente o que você vai fazer, e o governo egípcio, ele muitas vezes veta, porque ele considera ofensivo a fé deles, a crença deles. Mas isso agora, que está um governo laico, né, que é o governo dos militares, eu já tive lá na época que a Irmandade Muçulmana estava no poder, era bem diferente, completamente diferente o Egito. Você vê, é outro país. Naquela época,
todas as mulheres tava de véu na rua, você via assim uma coisa assim, uma religiosidade assim muito mais ostensiva, uma série de proibições. Agora o Egito flexibilizou muito, né? Então, é, mesmo ele sendo muçulmano, a maioria dos egípcios tem como ideia de que o Egito tem que ser um país laico, separar a religião da política. Então, essa visão que predomina hoje no Egito, né? Então, diferente, por exemplo, se você for ver, o Irã é uma república islâmica, a Arábia Saudita é uma monarquia islâmica, Israel está praticamente virando uma teocracia judaica, né? Então, você tem, por exemplo, aí estados que adotam uma política religiosa independente da religião, né? Mas você tem teocracias e regimes laicos. E o Egito hoje é um regime laico. O que, de certo modo, facilita, mas também a gente tem que ir até certos limites, porque às vezes uma coisa que para nós é normal, para eles pode ser uma ofensa à fé deles. Mas é uma questão que a gente vai construindo, que a gente vai trabalhando devagar, para eles também entenderem que assim, quando você está trabalhando com um público mais amplo, né, é importante também resgatar isso, porque queira ou não queira, por mais que eles sejam abraâmicos, monoteístas, os deuses do Egito ainda continuam abençoando eles, porque os lugares que as pessoas visitam, as estátuas que eles produzem, os papiros que eles vendem, são tudo do Egito faraônico, dos deuses. Então, os deuses estão presentes ali. E é muito intenso isso. Quem tem sensibilidade, quem tem conexão, percebe isso. E, cara, ali a gente tem na pirâmide a gente tem um lugar muito forte ali de energia, né? Toda aquela canalização, a própria forma geométrica dela, né? Aquilo ali é um grande catalisador de, de energia mágica mesmo, né? De trazer aquela egrégora e tudo. Acho que quem sabe manipular bem aquilo. E eu fico pensando, cara, porque assim, ali a gente está falando de algo que foi construído aquele complexo de pirâmides ali, né? Quando você pensa Saqqara, pirâmide vermelha também. Você está falando da terceira e quarta dinastia, certo? Isso. Na Grande Pirâmide, principalmente quarta. No Complexo Quarta, de Giza, isso. principalmente quarta dinastia. Terceira Isso. é mais Ali ali já. em Saqqara. Saqqara, isso. Então toda aquela região ali você tem a terceira e quarta dinastia, as Se bem que pirâmides na Saqqara é quarta. terceira, quarta, quinta. É. Aí, beleza. Então você tem algo construído ali para os deuses, para você enterrar um faraó. Você tem uma egrégora egípcia construída ali, né? E aí, Uhum. qual que é a minha pergunta capciosa aqui agora? Na verdade, nem é pergunta, mas é mais uma ideia que me apareceu. A gente sabe que a Mork aqui no Brasil, ela não tem essa origem lendária que ela fala que vem desde Akhenaton. Não é, né? Ela foi fundada há uns 100 anos atrás, cento e poucos anos atrás. E aí, será que não chega ali e na hora de fazer o ritual, será que a coisa não é bem do jeito que é? Porque, teoricamente, eles estão. E outra, a, a Kenaton tirou, né, tudo de Tebas, levou tudo lá para Tel Amarna, né? Então seria talvez fazer lá, onde eles acreditam que tem a descendência, seria o lugar ideal. Mas a pirâmide, a gente está falando da quarta dinastia, né? Tá longe pra caramba de Akhenaton, né? E Pois aí, é. como é que você vê isso? Rola, não rola? Olha, assim, são várias coisas. Uma que é o seguinte, eu acho, né, que nessa parte, a Mork, ela, me parece que ela respeitosa, ela não vai chegar a invocar Akhenaton lá no meio de Karnak, tipo, ela faz uma coisa mais, entendeu? Tipo, essa parte de Akhenaton ela deixa para fazer no sítio específico. O que eu sei que ela faz nas pirâmides, por exemplo, você pode achar no próprio site da Mork, faz a mantralização do Om, a Um, esse tipo de sons vocálicos ali na grande galeria. E isso é uma coisa muito interessante, porque ali ressoa, né? Você pode ver o formato daquilo lá é tudo caixa de ressonância. Então, eu fico imaginando, na originalidade, os sacerdotes sepultando o faraó e cantando aqueles hinos, tipo a litania de Ra, né, que é um hino muito importante ali, eles cantando a litania de Ra e sepultando o faraó naquilo lá. O grande problema é que a gente perdeu como eram feitos os cânticos originais.
E não só isso, mas o Egito, ele é uma sobreposição, que nem eu falei para você, né? De várias influências. Então, o Egito, você teve um Egito politeísta, você teve um Egito monoteísta, um Egito cristão, um Egito islâmico, um Egito que foi uma época sob controle sufi, uma época sob controle dos sunitas, então teve uma influência do gnosticismo, neoplatonismo, então é tanta influência que teve influência da religião helenística, teve influência da religião romana, teve influência da religião persa, teve influência dos núbios, teve influência ali das religiões caldeias, cananeias. Então, o Egito ele sempre teve esse ambiente muito, como é que eu posso dizer, de receber muita influência, sabe? Porque, se você for ver geograficamente, o Egito está num lugar que é muito estratégico, porque ele está na África, aí a Península do Sinai está na Ásia, ele é banhado pelo Mar Mediterrâneo, que é o Mare Nostrum romano, que é europeu praticamente, ele está ali na Arábia, que é o Mar Vermelho, então o Egito ele é Oriente, o Egito ele é África, o Egito ele é Ásia, o Egito ele é um monte de coisa ao mesmo tempo. E assim, sempre surge aquela coisa, os egípcios são negros, são brancos, o que eles são? Eles são mestiços. E por todas essas influências, isso também se reflete na religiosidade, na magia, e inclusive tem uma coisa, Léo, você vai reparar, isso eu garanto que é uma chave para vocês entenderem lá. Você vai reparar que tem um monte de estátua com o nariz quebrado, com a orelha arrancada, com mãos e braços quebrados. Por que é isso? Porque os egípcios acreditavam que a estátua era uma forma de você garantir a vida. Sabe as Horcruxes do Harry Potter? É mais ou menos o mesmo conceito de você manter a sua vida em objetos para perpetuar a sua eternidade. Então, uma estátua de Ramsés II, ela tinha todo um ritual de consagração para que a alma dele continuasse habitando aquela estátua depois que ele morresse. Então, o que os cristãos, né, começaram a fazer quando o Egito ele começou a ser cristianizado? Eles começaram a quebrar os narizes, que era exatamente para que o morto não respirasse na além-vida. Começaram a tirar a orelha, que era para que ele não se guiasse, ele não ouvisse os sons. Às vezes, quebrava a boca, que era para ele não falar. Quebrava as mãos, que era para ele não agir. Quebrava as pernas, que era para ele não andar. Então, era um ato mágico, você quebrar a estátua. Você quebrar essas partes da estátua, especificamente. Você remover o rosto é remover a identidade. Então, você vai chegar nos templos ali que você vai ver que só o rosto da divindade, ou do faraó, ou da pessoa que está sendo referenciada foi removida. Por quê? Porque isso é um ato mágico de danatio memória, que significa você apagar a existência no além-vida. Então, a magia, né, que é a Reká, ela é a chave para entender o Egito. O Egito ele só pode ser entendido a partir da magia. Tudo no Egito, sem o conceito de Reca, sem o conceito de magia, você nunca vai conseguir entender como que os egípcios entendiam a própria formação do cosmos, porque o deus Demiurgo, que ora é Ra, ora é Ptah, ora ele é Amon, né, ora ele é Tote, depende da cosmogonia, mas sempre o deus Demiurgo, o deus que está criando o cosmos, ele está fazendo a criação a partir de um ato mágico. E todas as ações que os deuses fazem sempre são atos mágicos. E toda vez que o faraó levanta e faz o ritual por sol nascer, e toda vez que ele vai ali assistir o sol se pôr fazendo um ritual mágico, ele está sempre agindo com a magia para garantir que a eternidade continue se movendo, com que o cosmos funcione e Maat prevaleça sobre Zefet, Ordo Abical, ordem sobre o caos. Então, é Maat que tem que se sobrepor ao caos. E o caos é Zefet, representado pela serpente Apep, né, o Apophis, como os gregos falavam. Então, toda essa visão, se você entende tudo isso, você vai entender a política do Egito, a economia do Egito, a estrutura de classes sociais no Egito, você vai entender o comércio exterior do Egito, que até nisso tem magia. Até no comércio os egípcios jogavam um feiticinho ali.